Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui. Conforme eu falei para vocês na última aula, eu irei resolver mais exercícios, né, como exemplo da equação da circunferência, né? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, já partindo para a resolução dele, obtenha a equação de uma circunferência com centro na origem. Bom, quando a gente fala centro na origem, a gente pode até colocar aqui que as coordenadas do centro já são conhecidas, né? E vale justamente 0, 0, certo? Então, um ponto aqui nós já temos que é o centro da circunferência. E, além disso, ele passa pelo ponto de intersecção da reta 3y menos 2x mais 10 igual a 0, com o eixo das abscissas. Cuidado que aqui a equação da reta ela está invertida, né? Normalmente começa com x, depois o y, mas tudo bem. Bom, dito isso, vamos lá. Vamos pensar aqui qual é a situação, né? Eu vou fazer o gráfico dessa equação da reta. Eu quero apenas que vocês entendam, né, o que está acontecendo, certo? Então vamos pegar aqui o gráfico da função, ou melhor, da reta, e aí eu quero que vocês entendam, ou pelo menos visualizem, né, o que está sendo dito no exercício. Então no nosso exercício aqui, nós temos aqui a equação da reta, vamos colocar aqui na equação implícita, né? Então a equação da reta é 3y menos 2x mais 10 é igual a 0. Né? Então, essa é uma reta, provavelmente uma certa inclinação, e olha só, ela está interceptando, né, o eixo x em algum ponto. Aqui ele está falando que intercepta no 5. Bom, é claro que eu estou fazendo gráfico, né? Então eu já estou descobrindo o ponto. Mas independente de qualquer desenho que você faça, como é que você faria para descobrir esse ponto aqui? Então vamos lá. Então, nós temos que nos concentrar agora em achar o ponto de intersecção dessa reta com o eixo das abscissas. Olha, para você encontrar o ponto de intersecção com o eixo das abscissas, você pega a equação da reta e aí, no lugar do y, né? Então a equação é essa aqui, né? 3y menos 2x mais 10 igual a 0. Para você determinar o ponto de intersecção com o eixo das abscissas, que é o x, então você vai substituir o y por 0. Ok? Então nós iremos resolver essa equação. E a equação, para ser resolvida, é menos 2x mais 10 igual a 0. Isola o x, passa o 10 para o outro lado, é negativo. Menos com menos é mais, né? Então x é igual a 5. Então, nesse caso aqui, se o x é igual a 5, é porque o ponto de intersecção da reta com o eixo x, você não vai deixar assim, né? Você vai escrever qual é o ponto. Que ponto que é esse? Esse é o ponto onde o x é 5 e o y é 0. Então, esse aqui, né, é o ponto de intersecção com o eixo x. Então, vamos repetir aqui nosso raciocínio. O exercício que é o que agora? Ele quer que você obtenha a equação da circunferência, que passa pelo centro da circunferência, cujo centro está localizado na origem, e que passa pelo ponto de intersecção dessa reta com o eixo das abscissas. Eu já achei aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto de intersecção da reta com o eixo x. Essa reta só me serviu para achar esse ponto aqui. Agora, se você quer obter a equação de uma circunferência, como é que você, através de um ponto da circunferência, você consegue achar, né? E através do centro, você consegue achar a equação da circunferência? Muito bem, vamos por partes, né? Vamos lá. Nós temos que recordar aqui o seguinte. Você precisa encontrar a distância entre esses dois pontos aqui. E a gente sabe que numa circunferência, essa distância aqui, né? Vamos só mostrar aqui a ideia central. Você tem aqui uma circunferência, certo? E aí, a circunferência, ela tem o centro na origem, é o 0, 0. Beleza? Então, o centro aqui está na origem. Nossa, que grande.
Então, nós temos aqui o centro, que está na origem, certo? Ele está mais ou menos aqui no meio. E quando você calcula a distância desse ponto até o ponto P, e esse ponto P, né, ele está falando aqui que a circunferência passa pelo ponto P. Então, o ponto P, cujas coordenadas, agora eu já sei que é 1, 0, é isso? Não, deixa eu ver aqui. É 5, 0, nossa, me enganei. Então, é 5, 0. Então, esse ponto aqui que você achou que é 5, 0, você vai determinar a distância desse ponto até o centro. Olha, se a circunferência passa por esse ponto, então esse ponto é um ponto qualquer da circunferência. Então, basta você calcular a distância entre esses dois pontos, que essa distância vai ser justamente o meu raio, o raio da circunferência. Então, qualquer ponto conhecido da circunferência que ele te der, se você tiver o centro, já basta. Você calcula a distância entre dois pontos, essa distância vai ser justamente o raio. Então, nós iremos usar a fórmula da distância entre os pontos, né? P e C, certo? As distâncias entre os pontos P e C. A distância já é o raio, né? Nós já sabemos disso. O que é o x do ponto P? É só você olhar aqui, as coordenadas. O x do ponto P é 5. O x do centro é 0, porque é a origem, né? Ele está centrado na origem. O y do P, onde é que está? Está aqui, ó, é 0. Né? Então, o y do P, ele é 0. O y do C, de novo, né, pessoal? É a origem, então é 0 também. Certo? Então, aqui na frente, rapidamente, né, nós iremos concluir que o raio ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é 25. Tira a raiz, né, e aí você vai achar que a raiz é 5. Mas espera aí, se você quer achar o raio é 5, mas o exercício não pediu raio, né? Você pode usar agora a equação reduzida da circunferência, e na equação reduzida já vai aparecer o quadrado do raio. Então eu não vou perder meu tempo, né, de tirar a raiz quadrada disso. Então nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos substituir isso aqui na equação da circunferência. Equação da circunferência é isso aqui, certo? Então, a equação da circunferência, vamos jogar aqui, né? Na equação da circunferência não tem, eu não vou colocar esse P, é um x qualquer, certo? Aqui é um y qualquer. Aí sim, a única substituição que você vai fazer, serão duas na verdade, né? Você vai substituir as coordenadas do centro e o raio. Então, vamos substituir o x do centro, que é 0, origem. O y do centro também é 0. E o raio ao quadrado, olha só o R2 ali, 25. Certo? Bom, como tudo aqui dentro é 0, então você pode tirar tudo do parênteses e colocar aqui embaixo já a resposta final. X quadrado, sem o parênteses, né? Já tirou o parênteses aqui, vai ficar só x quadrado e y ao quadrado. Essa é a equação reduzida. Como seria a equação geral dessa circunferência? Vamos aproveitar aqui. Se ele não falou nada, então você pode simplesmente escolher a forma como você quer resolver. É claro que a equação reduzida da circunferência ela é o nosso ponto de partida. Se ele pedir reduzida, fica por isso mesmo. Se ele pedir a geral, é só você passar tudo para o lado esquerdo, pega o 25 negativo, e aí fica igual a zero. Então essa é a equação na forma geral da circunferência. Beleza? Se está beleza, não está represa. Gente, agora vamos para o segundo exemplo aqui. Deixa eu dar um espação para eu precisar, né? Aqui é o seguinte, eu peguei um exercício do LIP, do nosso LIP, né? Ele está na página 6, é o exercício 2, né? Como vocês estão vendo aqui. Não tem nada a ver com aqui bateu, né? É uma coincidência, tá? O meu segundo exemplo é o exercício 2
do LIP 10 da página 6, onde ele diz: o ponto C, ele representa o centro da circunferência. Ele te deu aqui o centro. Olha só que coisa, hein, pessoal? Aqui é exatamente o contrário. Essa circunferência do exercício 1, ela passava por um certo ponto aqui, que é o ponto P50, que eu tive que achar. E a origem era justamente o centro. Agora toma cuidado. Agora é o inverso, né? Agora a circunferência, ela não tem centro na origem. Mas em algum momento aqui, ela vai passar pela origem. Então toma cuidado que nem sempre origem significa centro da circunferência. Origem é apenas um sistema de eixos coordenados onde ela se encontra no 0, 0. Então a origem é isso, né? É a origem do sistema cartesiano. E que por um acaso a circunferência ela passa no 0, 0. Gente, o exercício 2, que é o meu segundo exemplo, ele simplesmente é uma repetição do que a gente fez no primeiro exemplo, não é? Ou seja, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar dois pontos, então vamos anotar aqui embaixo. Quem são os pontos que eu tenho aqui? Os pontos conhecidos que eu tenho dessa circunferência são dois. Aqui está até mais fácil, né? Eu já vou resolver o item A. Então, na hora de resolver o item A, eu já vou marcar aqui os dois pontos que eu tenho. Quem são os dois pontos que eu tenho? Um ponto aqui é o centro, ele falou para você. É o ponto menos 3 e 4. O x do centro é menos 3, o y do centro é 4. E o outro ponto, né, é um ponto qualquer. Eu vou chamar esse ponto de P, tá bom? Ele passa pela origem. Então, 0, 0. Então, agora nós vamos calcular a distância entre esses dois pontos para achar o raio da circunferência. Vejam que aqui ele está pedindo passo a passo, né? Então aqui nós vamos simplesmente, né? Nós vamos usar a fórmula novamente da distância entre dois pontos, e essa distância entre os dois pontos vai me dar o raio. Então vamos copiar de novo e vamos já substituir o que nós precisamos. Tendo os dois pontos, eu já consigo, né, achar essa distância, é o raio. Então, a distância em questão acaba sendo o raio. Veja que isso aqui não é a equação da circunferência, tá? É a formulinha para nós determinarmos o raio. Depois nós vamos jogar na fórmula da equação da circunferência. Cuidado com isso. Então, x do ponto P, o nosso ponto P é 0. Tudo P é 0, né? X do centro é menos 3. Como lá é menos com menos, já tem dois menos, então vai ficar menos com menos mais. Qual é o sinal? Y do ponto P, novamente, também é 0. O y do ponto C, ele é 4. Então, fazendo essas contas, eu vou encontrar que o r ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, né? Só que vai ficar tudo positivo. 3 ao quadrado é 9. Menos 4 ao quadrado vai ficar positivo. Vai ficar 16. 9 mais 16 é 25. Gente, aqui eu tenho que achar o raio, porque o exercício aqui ele pediu. Tá? Ele está pedindo passo a passo, né? Ele pediu aqui, reparem vocês, que ele pediu o raio. Então aqui eu sou obrigado a tirar a raiz. Então, a resposta do primeiro item, o nosso raio, né? O raio da circunferência, aí não dá, né? O raio da circunferência é igual a 5. Vamos para o B? Vamos lá. A B é a mesma pergunta que foi feita no exercício anterior, né? O exercício anterior, ele perguntava a equação da circunferência. Ache a equação reduzida dessa circunferência. Então, nós vamos usar os nossos dados para achar a equação reduzida da circunferência. Cuidado, você não vai usar esse ponto P para você achar a equação da circunferência. Esse ponto P era apenas um ponto em particular para você determinar, né? Não é esse ponto, é outro ponto, né?
Esse ponto aqui era para você achar a distância, né? Então, nós vamos agora jogar na fórmula da equação da circunferência. Então, qual é a equação da circunferência? Vamos lá. A equação da circunferência é essa. E de novo, né? Não tem aqui o... Não tem o XP. O XP, na verdade, é só x, porque é um ponto qualquer, ele é variável. O x do centro, nesse caso, é menos 3. Menos com menos é mais. Vai ficar mais 3. Certo? YP não é daquele ponto P, é só o Y mesmo. Certo? Aqui é só o Y. O Y do C, 4. Parece que estou usando a fórmula da distância duas vezes. Não, mas na verdade é diferente, porque aqui você está escrevendo a equação. Aqui você está usando a fórmula da distância usando dois pontos conhecidos. Então são duas coisas diferentes. Não vão confundir as coisas. Uma coisa é você achar a distância, para achar um raio. Outra coisa é você jogar esses elementos, o centro e o raio, na equação geral, na equação reduzida da circunferência. R ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. Certo? O exercício pediu para nós a equação reduzida da circunferência. Se ele pedisse a equação geral da circunferência, o que você faria? Você teria que desenvolver, né, os dois produtos notáveis, quadrado da soma, quadrado da diferença. E aí você teria que agrupar todos os termos do segundo grau, os do primeiro, e depois o termo independente, e igualar tudo a zero. Não esquecer de passar o 25 para cá, né, negativo, porque uma equação geral é aquela que fica tudo igual a zero. Está certo? Beleza. Então, vamos para o último exercício do dia. Esse exercício se encontra na página 7 do LIP 10, que é o terceiro exercício, tá? Na página seguinte. Vamos lá. A equação reduzida de uma circunferência está o quê? Eu tenho aqui, você pode tirar daqui o centro do raio, né? Quais são as coordenadas do centro da circunferência e a medida do raio? Então, aqui mesmo a gente já consegue tirar. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Deixa eu só fazer um ajuste. Vou tirar fora isso, né? Ó, então, para resolver isso aqui, pelo menos o item a gente já pode fazer que o item A, ele é justamente o que está lá. Então, como é que fica o item A? No item A, eu já posso tirar as coordenadas do centro, né? Que é sempre o oposto do que está aqui, né? Então, as coordenadas do centro, que eu vou chamar de Czão, vai ser, deixa eu colocar aqui sem negrito. Então, o Czão, ele vai ter coordenadas com valores opostos que estão lá. Se lá é menos raiz de 3, aqui você vai colocar a raiz de 3. Né? O y. O y está positivo aqui. Então aqui fica negativo. Então vai ficar menos a raiz de 3. Então essas são as coordenadas do centro. Nosso raio. O nosso raio sempre vai ser a raiz quadrada do que está aqui. Como aqui já está ao quadrado, então você vai tirar a raiz, certo? Então, o raio, que é o R, né? Vai ser a raiz quadrada de 3 e não tem raiz exata. Perfeito? Beleza? E o item D, ele pede para você esboçar um plano cartesiano essa circunferência. Gente, para esboçar o nosso gráfico, o que você basicamente precisa? Você precisa deduzir, né, o que vai acontecer. Então, vamos colocar a equação aqui, implícita. Ó, a nossa equação aqui, ela é x menos a raiz de 3. Vamos ver como é que eu vou escrever a raiz de 3 aqui, né? A raiz de 3, gente, aqui, ela vai ser... Deixa eu ver como é que eu escrevi a raiz de 3. É SQRT de 3.
Aí ao quadrado. É linguagem de máquina, né? E aqui é y mais a raiz de 3 e tudo isso aqui elevado ao quadrado. Só que quando você eleva ao quadrado, tem que tomar cuidado, porque aqui ele é um, como fala, acento circunflexo. E o raio é 3, né? Vamos ver se vai sair? É, saiu. Vejam que o centro ele é raiz de 3 no x, né? O x é raiz de 3, que é 1,7. Ó, ele está próximo do 2, tá vendo? Ó? E o y, né? O y, ele está aqui, ó. É menos, ele não é aqui, né? Ele está perto do menos 2. Ele é menos 1,7. Enfim, tá? Não fiquem preocupados com o que eu escrevi aqui, porque é linguagem de máquina, né? É linguagem para você colocar raiz quadrada de 3, que é SQRT, tá? Mas enfim, eu fiz o gráfico aqui. O esboço do gráfico me sugere o quê? Que a nossa circunferência ela tangencia os eixos coordenados. Gente, uma dica aqui quando vocês forem montar o gráfico, tá? Vocês repararam que as coordenadas em módulo são todas iguais? Então já nota aí uma propriedade, né? Toda vez que as coordenadas tiverem o mesmo valor em módulo do raio, quando eu falo em módulo é porque pode mudar o sinal, né? Vejam que as coordenadas do centro me sugerem que a minha circunferência está no quarto quadrante, pelo menos o centro dela. Mas o tamanho do raio define se ela vai tangenciar ou não. Se o raio fosse 1, aqui seria a mesma circunferência, quer dizer, no mesmo quadrante, só que seria um pouco menor. Como o raio tem o mesmo tamanho das coordenadas em módulo, então o que acontece? Daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio. Percebem? Então, toda vez que você tiver o raio igual às coordenadas, só mudando o sinal, né, mas em módulo igual, então a circunferência ela vai tangenciar, né, nos eixos coordenados. Vamos fazer um experimento? Se você pegar essa mesma equação e mudar só o sinal delas, eu vou mudar o sinal só do y. Veja o que acontece quando eu coloco menos na frente. Eu vou colocar positivo aqui, tá? Olha só, ela ficou para cima, certo? Se aqui fosse positivo, né? Se eu tirasse esse menos, se os dois fossem raiz de 3, então a circunferência iria continuar tangenciando nos eixos coordenados, só que no primeiro quadrante. E aí vai, né? Se você mudar aqui também, ó. Se você muda aqui, você coloca aqui mais raiz de 3, coloca mais, aqui já estava mais. Se eu mudar o sinal aqui, ó, tá certo? Eu estou trocando o sinal. Então vamos voltar ao que estava antes, né? Então aqui era menos. Lembra que quando aqui é menos, lá no centro é mais. É tudo o contrário, tá? Aqui era mais, né? E como eu estava falando para vocês, se vocês mudarem um raio, vamos supor, se não for 3, se fosse 1, olha só o que ia acontecer. A circunferência estaria lá, no quarto quadrante, só que ela não ia tangenciar os eixos coordenados. E se você me coloca um raio maior, vamos colocar aqui 9, né? Aí o raio seria 3. Então já ia passar. Ela já ia cruzar em 1, 2, 3, 4 pontos, né, entre os eixos coordenados. Então é só para vocês saberem que a medida do raio determina se ele cruza em mais pontos ou só se tangencia ou se não cruza. Percebe? Então, essa é a resposta do item B. É muito fácil fazer o gráfico quando todos os valores são iguais. Ok? Então já está resolvido o item B. O item C pergunta o quê? Essa circunferência tem ponto em comum com o eixo das abscissas e com o eixo das ordenadas? Bom, o próprio gráfico, né, gente, já responde isso, né? Ele tem ponto
de intersecção com os eixos da abscissa? Sim. Esse ponto, né, eu vou colocar aqui a resposta. Então, sim. Os pontos, então, o ponto de intersecção com o eixo X é o ponto, vamos colocar aqui, né, com a raiz. Aquele ponto de intersecção é justamente o ponto onde o x é a raiz de 3, né? Aqui é o ponto, vou colocar em coordenadas. Em coordenadas, a raiz de 3 é 0. Então, no eixo x, é o ponto onde a raiz de 3, o x é a raiz de 3 e o y é 0. E aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Dá para ver que não é no menos 2 que ele toca bem aqui no menos raiz de 3. Então, a intersecção com o eixo y, que é o eixo das ordenadas, é justamente o 0 e menos raiz de 3. É negativo, né? Então, vai ficar menos raiz de 3. Então, o x é 0, o y é menos raiz de 3. Então, como ele perguntou, né, se existem pontos de intersecção com o eixo x e o eixo y, então está lá a nossa resposta, ok? Então, a resposta é essa. Sim, existem dois pontos. O ponto raiz de 3, 0 e o ponto 0 menos raiz de 3. E o gráfico, por si só, já nos respondeu. Ok, pessoal? Então, fique com a gente aqui. Até a próxima aula.